Eu não concordo com quase nada do que ele fala. Não só de futebol, mas também as suas opiniões políticas ou qualquer outra coisa que ele fale. Mas, mesmo assim, eu nunca deixo de ler e ouvir o que tem a dizer Milton Neves. E neste vídeo eu vou explicar por quê. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você e para os seus filhos, cara. É uma agenda, um ano de rock and roll da Belas Letras, cara. É uma agenda interativa espetacular, que eu tenho certeza que seus filhos vão se divertir e você também, cara. Ela vem com uma cartela de adesivos, olha que legal. Um monte de adesivos bacanas para você colocar. Vem com ilustrações, tá? Muito legais. Vem, inclusive, com... Cada dia tem um fato da história do rock, da música, relacionado àquele dia, cara. Então tem um monte de textos bacanas para você se informar. Tem, inclusive, tem uma coisa muito legal aqui, que é o seguinte, deixa eu até mostrar aqui para vocês, olha só. Você pode, a cada mês, olha só, colocar, tem um link aqui, ó, que você vai ter acesso a uma playlist exclusiva todo mês. Se você pega o teu aplicativo do Spotify, tá? Ele abre e você clica aqui, a câmera aqui, ó, e ele vai te dar acesso a essa playlist. Todo mês você vai ter uma playlist muito legal, super interativa. Tem um monte de informações, anotações para você colocar aqui, ó. Tem textos contando o que aconteceu de relevante, tem curiosidades sobre o vinil, tem um monte de informações, é uma agenda sensacional que os seus filhos vão curtir muito e eu tenho certeza que você também, né? Aquela agenda à moda antiga, para você escrever, para você colorir, inclusive, tem umas ilustrações muito legais também para você colorir, enfim, você pode ter acesso a essa agenda sensacional com um desconto incrível. Basta que você clique aqui no link abaixo, tá ok? E, né, correspondente, e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom de desconto. Regis Tadeu indica tudo junto. E você vai ter um descontaço para adquirir essa agenda, que é sensacional. Cara, eu adorei. Olha que legal isso aqui, né? Para você depois você colorir. Seus filhos vão curtir muito. E eu tenho certeza que até mesmo você, cara, você vai se lembrar dos bons tempos da sua infância e você vai curtir bastante essa agenda, tá bom? Eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, eu assisti recentemente mais uma das entrevistas que o Milton Neves de vez em quando dá, dessa vez para um podcast, no qual ele falou um monte de barbaridades e também atacou de maneira pessoal o narrador Milton Leite. Eu não vou comentar algo a respeito do que eu não conheço, né? Sei lá quem tem razão nessa treta entre os dois. Mas eu não deixei de reparar que o descontrole do Milton Neves, cara, parece ter se tornado realmente uma marca registrada na vida dele nos últimos anos. E isso o torna personagem central de um sem número de polêmicas, algumas delas muito tentadoras de se acompanhar. Como é o caso, por exemplo, do seu papel como garoto propaganda de uma série de produtos em um universo que, eticamente, proíbe, ou pelo menos proibia, jornalistas de fazer publicidade para o que quer que seja. Aliás, esse foi exatamente o ponto principal da famosa briga que o Milton Neves teve com o Juca Kfouri. Nessa entrevista em questão, que eu assisti, o Milton, ele olhava diretamente para a câmera, com um tom de voz muito próximo do descontrole, em termos de volume e agressividade, e não como se fosse uma indignação, na verdade, mas ele falando com ódio da sua forma mais concentrada. Ele chegou a gritar, me processa, né? Em
em relação ao Milton Leite, praticamente exigindo alguma atitude do Milton Leite, que, da parte dele, manteve um silêncio elegante, não retrucou, não comentou nada. Eu, particularmente, eu penso que o Milton Neves, ele criou em torno de si um universo bizarro de jornalismo galhofeiro, mas não menos opinativo. Algo que, inclusive, sempre me atraiu na fórmula dele de discutir assuntos sérios ou não tão sérios e pertinentes, cara, mas assim, com um tipo de humor de mesa de bar, do qual o Neto é um grande discípulo do próprio Milton Neves. Aliás, diga-se de passagem, e nesse sentido, o Milton Neves, ele se tornou um dos inigualáveis, vamos dizer assim, ao lado de muitos dos seus inimigos declarados, cara, como o Silvio Luiz, o Juarez Soares, o José Trajano, o falecido Roberto Avalone e o próprio Juca Kfouri. Por que não? Obviamente que no caso do Milton Neves, ele acabou desenvolvendo um talento nato para criar polêmicas, a ponto, inclusive, de superar as suas inequívocas habilidades jornalísticas em várias ocasiões. Aliás, pode-se dizer que isso é uma verdadeira obra de arte do absurdo. Eu não tenho qualquer dúvida que ele é vingativo contra os seus inimigos, sejam eles inimigos declarados ou não. Da mesma forma como ele valoriza o passado futebolístico, né? O quadro que ele tem, o quadro, coluna ou série, como você quiser chamar, o Que Fim Levou, cara, é simples, é não menos que sensacional, né? Sensacional ao resgatar grandes jogadores do passado e o que o destino reservou a cada um deles, né? Então, nesse sentido, o Milton, ele demonstra guardar rancor, sabe, nos recantos do coração atormentado dele, né? Parece um rancor eterno. Proclamado e criticado como sendo o rei do merchandising, muitas vezes o Milton Neves, ele age como aquele amigo inconveniente que insiste em contar piada sem graça. Só que no caso dele, muitas dessas piadas, entre aspas, são exatamente as próprias opiniões dele, muitas dessas opiniões formando uma verdadeira antologia do mau gosto, em alguns casos, né? Com incursões absolutamente desastrosas, desde análises futebolísticas absolutamente questionáveis, até teorias conspiratórias que fazem qualquer teórico de conspiração profissional ficar meio envergonhado. A profundidade das reflexões dele, muitas vezes, é algo que desafia a lógica. Enquanto alguns jornalistas buscam a verdade em si, o Milton Neves, muitas vezes, em várias ocasiões, ele preferiu mergulhar profundamente num oceano de irrelevância, de pataquada, no qual as opiniões controversas dele parecem brotar como se fossem algas tóxicas, né? Poluindo o ambiente midiático. Em várias ocasiões, eu vi a habilidade dele em se envolver em controvérsias como algo digno de um artista performático, sabe? E eu cheguei muitas vezes a pensar, cara, em algumas ocasiões, cara, que o Milton Neves deveria ter trocado o microfone pelas lonas de um circo, né? Onde as acrobacias verbais dele poderiam ser mais bem apreciadas por uma plateia ávida exatamente por entretenimento bizarro. Eu tenho, por um outro lado, eu tenho uma certa compaixão de dar um desconto pro momento atual que o Milton Neves vive, cara. Porque faz tempo, cara, que ele sofre na sua vida pessoal muito. Ele sofre muito depois que ele perdeu a quem ele define como o grande e único amor da vida dele,
com quem ele foi casado 45 anos, que é a falecida esposa Lenice, né, que morreu em agosto de 2020 por conta de um câncer de pâncreas. E de lá para cá, o Milton Neves, ele caiu numa depressão tão profunda, mas tão profunda, que inclusive fez com que ele deixasse de apresentar o programa Terceiro Tempo, lá no domingo à noite na Band, né? Um programa que era bem legal, diga-se de passagem. E é curioso que o Milton Neves, ele não tem vergonha de admitir que ele fala o nome da falecida esposa dele de 70 a 80 vezes por dia. Ele disse também em várias ocasiões que ele não consegue viver sem ela. E aí são essas frases, cara, que preocupam os seus filhos e preocupam os seus amigos mais próximos, cara. Porque fica todo mundo com medo de que aconteça algo com o Milton Neves, cara. E isso é muito triste. E hoje, ele se limita a trabalhar somente na Rádio Bandeirantes, né? Para onde ele manda os áudios que ele grava ali no próprio estúdio caseiro que ele tem, já que eu fiquei sabendo que ele evita ao máximo sair às ruas. Eu, sinceramente, eu tento imaginar o quanto ele deve sofrer com toda essa situação, ainda mais ele que sempre demonstrou uma oratória exemplar. Você tá entendendo? Quer eu discorde ou concorde do que ele diz, né? Sempre foi exemplar. E ele tem uma capacidade de interatividade com seus interlocutores, né? E mesmo com seus espectadores, que era um negócio impressionante. E eu mesmo me sentia incluso nisso. Aliás, a atenção que eu dou a ele é o exemplo de como a gente pode discordar, cara, sem partir para a agressividade verborrágica que hoje é tão comum nas redes sociais e na internet inteira nos dias atuais. Exemplo típico disso. Eu não tenho a menor dúvida de que o Milton Neves ainda é um dos maiores comunicadores da história, não só do rádio, mas da TV brasileira. Mesmo discordando dele, mesmo tendo essas opiniões contrárias. E eu torço, sinceramente, cara, tomara que ele esteja sendo medicado e que ele consiga sair dessa situação, tá? Essa é a minha opinião a respeito dessa figura absolutamente controversa, figura que eu quase não concordo com nada do que ele diz, mas mesmo assim ele captura a minha atenção. Eu sempre gosto de ler e gosto de ouvir o que ele tem a dizer. E isso é muito salutar. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito do Milton Neves. O que você acha? Você acha que ele é um falastrão, ele é um bobalhão, ou ele é um jornalista que realmente faz muito bem o seu trabalho? Se ele é engraçado, se ele é carismático? Coloca aqui a sua opinião, tá legal? E não esqueça de clicar aqui no link abaixo para você ter os descontos incríveis dos nossos produtos aqui, tá legal? E eu envio a você um abraço, não só para você, para sua família e para seus amigos. E muita saúde, tá bom? Valeu, até a próxima.